E tá lá na Preguiça, ficou bem legal, olha, a matéria. Preguiça, Catarina Sacramento, tá aí a Catarina não? Catarina não veio. Não, mas vai ao teatro. Vai ao teatro, tá aqui. E ela tem uma pancada por ti. Posso dizer? A cidade é pequena, então vocês falam tudo assim. Vocês ficam. Eu aliás descobri uma boa palavra que o pessoal daqui não tem no Brasil, que é boca rota. É uma boa imagem, boca rota, uma boca que é. Porque no Brasil é fofoca, eu não sabia o que era isso. Aliás, estou aprendendo muitas palavras boas que não tem no Brasil. Batota tem uma palavra que não tem como falar. Porque batota, não tem, a gente fala roubar, mas não tem essa coisa do trapacear. Tem o trapacear, acabei de falar, mas. Especificamente no jogo, né, batota. E acho que a gente faz tanto que não precisa nem de palavra. Chamam de, sei lá, de viver no Brasil. O país da batota não tem essa palavra, é muito afetivo isso. E, cara, todo dia é um aprendizado de palavras, de comidas, bebidas. Foram 10, não, foram até agora, vão ser 14 apresentações, já foram 8. Hoje vai ser a 9ª e vai ser a 7ª cidade. Foi Açores, não é uma cidade, eu sei, São Miguel, Ponta Delgada. Ei, opa! O produtor já está querendo dar uma animada. É seu ou não? Você não reconhece assim pelo à partida não. Seu produtor do parque. Então é isso, então estou de verdade feliz de estar aqui. Mas eu não digo isso para todos os lugares não. Quando eu fiz turnê na Ucrânia, eu odiei, falei pra eles. Mentira, eu nunca fiz turnê na Ucrânia. Mas eu gostei. De verdade, porque eu fiz essa peça, a gente viajou o Brasil com ela, a gente fez mais de 30 cidades com essa peça lá no Brasil. E ainda faltam cidades grandes para fazer. Mas é muito diferente. Esgotaste a grana no Brasil e agora vens para aqui. Ninguém mais me paga para fazer isso no Brasil. Mas no Brasil não, o pior é que ainda faltam lugares, mas o Brasil tem muitos problemas, claro, mas um deles é o tamanho, a distância entre as coisas. Então para fazer uma peça, às vezes 4 horas de avião, às vezes nunca tem voo direto, então acaba sendo 8 horas, às vezes. A gente fez peça no Acre, que as pessoas acham que não existe, inclusive, lá no Brasil, porque o Acre ele é depois da Amazônia, assim, já faz fronteira com a Bolívia e Peru. É a Amazônia da Amazônia. Exatamente, é o subúrbio da Amazônia. Eles me matam cedo. Não está aqui ninguém do Acre. Mas é uma terra bonita o Acre, assim, mas não tem nada, realmente. Tem o Daime, só que é uma religião deles. É o Daime, tem muitos índios. É uma terra bonita, mas que a cidade, a capital, Rio Branco, não tem um teatro. A gente fez num grande auditório. Não tem um teatro. E eles entendem o teu humor? Entendem, foi muito bom isso, porque tem uma gratidão quando você vai para lugares longe, que é muito maior. Quanto mais longe você vai, maior a gratidão do público. As pessoas me abraçavam e falavam, obrigado, não tinha nem feito a peça ainda. Obrigado, porque as pessoas não vão fazer teatro lá, porque realmente é muito trabalhoso. São 8 horas, você tem que pegar um voo de 3 horas, 2 horas e meia para Brasília, depois de Brasília você vai esperar pegar um voo de mais 3 horas. Então realmente um dia inteiro de viagem, e depois um dia inteiro para voltar. As pessoas não vão, é caro também para ir, você não ganha um dinheiro para fazer peça no Acre, ganha nenhum dinheiro no meus casos. Então já leria os cofres. Já encomendaste o iate? O iate, já. Olha, tu, segundo me disseram, eu tenho uma secretária que me trata dessa cena, faz o briefing, e tu és poeta também. O gajo pode ser poeta e humorista ao mesmo tempo. A cena da poesia não é aquela onda para chorar e pronto, não. Porra, Ricardo. Porra! Eu não sou jornalista. Não, eu acho que poesia e humor são a mesma coisa. Eu acho que nos dois casos trata de você subverter certezas, trata de você puxar o tapete das obviedades, da certeza, de você dizer o oposto do que se espera. Acho que tanto o humor quanto a poesia trabalham com a surpresa, trabalham com frescor. Acho que uma metáfora é boa, assim como uma piada é boa, quando ela é fresca, quando ela é nova, quando ela te dá alguma sensação de novidade, de frescor, de que você não espera. Acho que a surpresa e a frescor são material das duas coisas. Agora, você tem razão, porque a maioria das pessoas pensa que é o oposto, porque a poesia muitas vezes ela é identificada com o peso, né, de alguma maneira, o peso do lirismo, do poeta enclausurado numa torre de marfim, e o humor muitas vezes com leve, com rasteiro, com vulgar. E eu acho que nem a poesia pode se enclausurar numa torre de marfim e ser pesada, porque ela fica chata, e nem o humor pode também ser só o rasteiro, porque ele fica vazio, ele não quer dizer nada. Então eu gosto da piada que tem poesia, eu gosto da piada que tem, eu gosto do verso que tem graça. Perdão por ter uma graça emprestada a você. Tu sendo, o que é que
Tu sentes-te o quê? Sentes-te isso tudo? Ou sentes-te mais ator, mais argumentista? Qual é a tua praia? Sem ser Copacabana? Copacabana jamais. Não é? Não conheço muito. Não, é legal, simpático Copacabana, não tem aqui. É só uma areia muito grossa, é uma péssima praia. As pessoas acham entra nas cuecas e fez. Não, o contrário, a grossa. O problema da grossa é que machuca o pé e um turista no Copacabana não vai, se for no Rio não vai a Copacabana. Vai a Joatinga, é uma praia muito bonita, pode resolver um cachorro. A prainha também é mais longe, é ótimo, muitas praias. É onde chamam o cachorro? Joatinga pode ter cachorro. É uma praia muito bonita. E aí tem o que quer dizer? Tem a praia. Minha praia, eu acho que é ator, eu sou ator há mais tempo do que eu escrevo, do que eu qualquer coisa. Desde 9 anos eu faço teatro. Tem um teatro chamado Teatro Tablado lá no Rio, que é um teatro também bem legal, assim, para adolescentes, sobretudo, dá aula. E eu vivi lá a minha adolescência toda, porque assim, tem aula só uma vez por semana, mas lá você já pega você já ajuda, já aprende a fazer luz, já aprende a... Pô, eu lembro da honra que é como deixaram pintar o chão do palco, sabe? Fiquei emocionado, que é uma coisa que a gente tem muito respeito lá no Tablado pelo palco, do lugar, a gente fica indo toda semana. Eu ficava indo e babando por aquele palco, sonhando em apresentar ali um dia, só tinha aulas ali. Então foi no Tablado que eu passei minha adolescência e aprendi a gostar de teatro, e de tudo que se faz no teatro, de luz, de som, de viver no teatro. E eu vivi lá, eu chegava, saía da escola, ia pra lá e ficava 5 horas vendo as aulas, tudo. Então o teatro para mim é a minha casa, é o lugar em que eu sou mais confortável, entre aspas. Escrever é meio uma novidade, acho que eu escrevo só para fazer, na verdade. Escrevo só para falar depois como ator, não sei, porque eu prefiro, acho que não tem nada mais, o que eu quero dizer, acho que não tem nada mais prazeroso para mim do que a troca entre público e plateia. Poesia para mim não tem preço. O que mais acho chato escrevendo é a impressão de que você está jogando uma garrafa no mar, um dia talvez alguém lê, talvez alguém goste, talvez não. Vão te odiar sem nem saber, vão talvez gostar de você sem nem você saber. Não tem uma troca, é uma troca com muitos filtros, isso eu quero dizer, entre autor e leitor. E a troca entre espectador e público, ela é sincera necessariamente, porque você entende na hora, uma piada, você vê na hora se ela funcionou ou não, e ela é imediata e ela é sem filtros. Então, é uma relação, esse risco, essa adrenalina, é algo muito viciante. Quando não funciona? Quando não funciona, é o terror, é o pânico, né? Mas o que eu aprendi no teatro é que quando não funciona, você tem que... A culpa é do público. Não, mas quando não funciona, o palhaço trabalha muito com o não funcionar, porque o não funcionar, você assumir isso como risco, é muito bom. O ridículo, ele é uma fonte muito útil para o riso. Então, se você pensar que não funcionar, o erro pode ser um acerto também, né, você comentar que não funcionou, você trabalhar com aquilo, é muito útil. Um dos baratos da arte do palhaço, né, uma das coisas que ensinam é trabalhar com a sua falha, com o seu ridículo, com o que você tem de pior. Isso é o material do humor. Então, uma piada não funcionar, no fundo, aquilo pode também te dar algum material para jogar com isso. Assim, uma timidez é um material bom para o ator também, para o palhaço de modo geral. E com isso que ele vai trabalhar, com os seus defeitos, com suas falhas mais íntimas. Tu achas que os portugueses levam demasiado a sério? A cena do humor, acho que é importante não nos levarmos a sério, não é? Do contacto que tens tido com o público português, achas que se levam demasiado a sério? Achas que as piadas resultam da mesma forma cá e lá? Achas que o gap cultural existe, não existe? Tu disseste numa entrevista para o Jornal Leiria, que me paga, e me pagou para eu dizer Jornal Leiria, 7 vezes, Jornal Leiria. Disseste que o humor português é mais maduro, inteligente, algo por aí. Como o próprio povo. Entrada a pé juntos de João Nazário. Tu acha mesmo, Zé? Uma calduça ao gancho. Oi? Devemos dar uma calduça aí. Ele não sabe o que é calduça. Ele não sabe o que é calduça. Explica. Uma calduça Calduça? Não, eu acho realmente, eu acho que o humor português, ele não tem nada a ver com o brasileiro, e eu acho isso bom, na verdade, porque eu me identifico mais com o português, não estou dizendo porque eu estou aqui, eu digo isso no Brasil também. O humor português tem uma tradição, pelo menos do que eu conheço do humor português, de ser mais a sério, realmente se leva mais a sério, mas eu acho isso bom. O humor brasileiro está muito associado a uma galhofa, as pessoas fazem humor rindo, o brasileiro faz pô, ele não faz uma piada sempre rindo. E o português faz humor a sério, vocês não riem para falar uma piada. E eu acho que é assim que é para ser.
O humor português, eu acho que ele tem uma afinidade com o humor inglês, o humor saxônico, que é em geral com o cara zero e seríssimo. Então é um humor que eu acho muito mais graça, quando ele não parece humor. O humor do Gato Fedorento, por exemplo, eu sempre fui fã. E não só dele, acho Bruno Nogueira também é um cara muito engraçado. Você não sabe se aquilo é sério ou se não é. Isso aí pra mim é muito bom pro humor, quando você não sabe se aquilo é drama ou se é humor. É aí que eu rio mais. Né? Eu acho que os grandes humoristas foram assim flertam com drama. Chaplin, o Woody Allen, aquilo eles falam, o Woody Allen também, né? Eles fizeram a pronúncia Woody Allen, desculpa. Ele fala Woody Allen. Mas no Brasil fala Woody Allen. E aí a gente, enfim, eu acho que é um tipo de humor a sério que eu gosto muito, e eu acho que isso faz em Portugal, e desde Raul Solnado. Vocês têm uma tradição do humor poético, humor com poesia e com verdade, com drama, que eu acho muito mais forte que no Brasil. No Brasil o humor, sobretudo quando eu falo humor, é o televisivo. Porque até tem humor literário interessante, os poetas do Brasil têm humor, o Bandeira, o Vinícius tinha humor, você tem humor do teatro, quando eu digo humor do mainstream, quando eu falo no Brasil, mainstream, é um humor televisivo no Brasil, ele é muito, como é que se diz? Ruim mesmo. Porque ele está muito baseado nos estereótipos, ele está baseado na perpetuação dos estereótipos. Então você vai ver, o gay ele é afeminado, ele fala de uma maneira que os gays, não sei se algum gay já falou daquele jeito algum dia, sabe? Ou você tem a mulher em geral ela é objetificada, ela está sempre de biquíni, não tem quase nenhuma mulher humorista porque é considerada uma coisa de homens. Então é uma tradição que é perpetuada no Brasil de que o humor é isso, de que o caipira, né, que é o cara do interior, fala errado, aí tem muito humor também com o pobre falando errado. É uma coisa que serve quase para aumentar as diferenças que já existem na sociedade. A sociedade mudou, mas o humor não no Brasil, sabe? Então é meio assustador como a gente lá no Porta dos Fundos se identifica pouco com o humor brasileiro. Achas que é daí da diferença que vem o sucesso, para além daquilo ser muito bom? É daí que achas? Eu acho que, eu não sei, talvez, tomara. Eu acho que tem uma coisa que a gente não, que tinha um nicho, tinha um buraco ali, sabe? Não tinha ninguém fazendo na internet, por exemplo, de graça, um humor de sketches, que, tem tudo a ver com a internet, um vídeo de 3 minutos, não tinha ninguém fazendo, sabe? E acho que tem muito a ver com isso também, um buraco que existia, que acho que está sendo suprido aos poucos, tem cada vez mais gente fazendo coisas legais. Gregório, então, se o humor não tem mudado muito no Brasil, imagino que continua a mudar as notas dos portugueses. Isso aí acabou. Não é que esta malta está aqui não te veio ouvir, veio fazer uma espera. Há 300 anos a gozar connosco. E hoje apanhamos-te aqui. São padeiros, não é? Os padeiros. Mulheres Os de primos do bigode. Brasil contavam uma que eu me chateava muito, que era: sabes porque é que os portugueses usam bigode? Para serem parecidos com as mães. Também não percebi, mas olhei para o meu pai e para a minha avó e percebi. Mas já acabou isso? Acabou, você vê lá, a gente no Porta dos Fundos, por exemplo, tem 600 sketches. Não tem nenhum falando de piada de português. Porque é uma coisa que denota um humor bem geriátrico, piadas portuguesas, sabe? Assim, é um sujeito, quem eu acho que o Jô talvez tivesse, mas já era velho na época, assim. É algo, realmente, anedota de modo geral é algo que está caindo em desuso um pouco, assim, tudo no humor, né? Antigamente o humorista, ele encenava anedotas no Brasil. Ele tinha anedotas que todo mundo conhecia, que ele fazia, ele encenava, filmava elas. Todo mundo já conhecia, não importava, já sabia o final. E agora não, agora ficou má onda fazer isso. Mas eu acho que essa cena do português tem muito a ver com o complexo brasileiro, eles chamam de complexo de vira-lata. O Nelson Rodrigues chama o Brasil tem complexo de vira-lata. A gente acha, vira-lata é o rafeiro, né? É o cão rafeiro. A gente acha que, aqui fala vira-lata também? Mais feio, mas sabemos o que é. Nas novelas, fala. Nas novelas, no Brasil, então, a gente acha que tudo que é brasileiro é pior. E a gente acha tanto que tudo que é brasileiro é pior, que a gente acha que o nosso colonizador é pior também. E falam assim, porque o problema do Brasil foi colonizado por Portugal, se fosse pela França, se fosse pela França, olha o Haiti, como é que tá. E daí por diante, ou o Senegal, não é, gente, não sabe, culpar o colonizador. O Brasil é independente há 200 anos, não fizeram nada para reverter isso, sabe? Mesmo que fosse culpa exclusivamente de Portugal.
Em 200 anos, você não, sabe, não mudou nada, já deixou de ser culpa há muito tempo de Portugal. Enfim, eu acho que tem esse complexo de culpar os pais, que a gente tem muito na adolescência, e que a gente faz análise para, né, superar. E perceber que na infância, em geral, você acha os pais, né, a melhor coisa do mundo, a adolescência acha o pior. E a pessoa adulta, em geral, ela acha um meio termo ali entre os dois, que é perceber que os pais são seres humanos iguais. O Brasil ainda está naquela segunda fase da colonização, que é achar, acho que está passando para a terceira já, achar que a raiz de todos os males foi a colonização. E realmente a colonização é uma cagada em qualquer lugar, mas dependendo de cultura, né? A colonização, o conceito mesmo desculpa o termo cagada é ruim, é uma seca, mas ainda acha pior, né? Não ter havido colonização. Quer dizer, para os índios talvez fosse melhor. Para nós, eu tinha nascido aqui. Talvez não. Aí talvez era bom também. Mas ia estar, imagina, 200 milhões de pessoas aqui. Não ia caber, foi bom, foi importante. Então foi bom ter colonizado no fundo, porque lá tem espaço. Desde quem foi que falou, o Veríssimo estava falando isso. Ele estava em Óbidos agora, a gente fez lá o Festival de Óbidos, muito legal. Agora é uma merda citar sem saber quem, mas ele falou, um escritor disse, talvez alguém saiba, que o brasileiro é o português à solta. Ele diz que o sotaque, aí é uma tese do Veríssimo, que é o sotaque brasileiro, vocês são pequenos, o país é pequeno, então você tem que espremer as consoantes, acabam comendo as vogais. Então, o Brasil tem espaço para as vogais, então as pessoas falam todas elas, porque é o país que mais, entendeu? Então, até a fala do português está mais à solta no Brasil. Vocês pronunciam todas as letras, né? Eu contratei ele. Vou só fazer mais uma pergunta tipo lugar comum. A realidade continua a ser uma fonte de humor do caraças? Existe lá do caraças? A gente fala do ok, não. Nós também, né? Mas estão aqui pessoas de bem, não é? Claro, não pode, não, do caraças. Gente, a realidade eu acho que é a maior fonte, a realidade é com certeza a maior fonte de humor. As pessoas às vezes olham muito pra dentro, né? Procuram muito uma piada, um poema, você vai escrever, ou você vai criar, você olha pra dentro. E eu acho que tem muita coisa fora, às vezes é mais útil olhar pra fora do que pra dentro. A realidade é uma fonte incrível do humor. Agora as pessoas voltam e me perguntam se o Brasil, por ser ter uma realidade tão absurda, se é uma fonte melhor de humor. Mas eu acho que é uma fonte pior, porque no Brasil a piada já está pronta. Sabe, a piada está na manchete da notícia do jornal a sério, as manchetes. A realidade no Brasil é uma piada, então isso faz mais difícil de se fazer humor, eu acho. Porque tem menos graça mesmo, quando a realidade é tão absurda. O humor, para mim, vem muito de uma subversão. E no Brasil não é difícil subverter. A realidade é tão subvertida, exatamente. Então a realidade no Brasil ela não é tão inspiradora como ela parece. Daquilo que eu li, enquanto me dava fraldas, tu és um bocado crítico à política e a algumas restrições, à proibição da maconha e esse tipo de... Aqui podes fazer tudo. Aqui é tudo legal. Alguém tem uma mortalha. Tu achas que os políticos não fazem isso? Não têm humor? Têm humor? Qual é a situação? Eles precisam de humor? O povo se conhecer ou se tiver que votar num político com humor, se bem que lá há o Piririca, não é? O Tiririca, não sei se é político. Nem humorista. Nem humorista. Mas pronto, achas que era necessário os políticos tipo, serem os gajos normais? O que é que tu achas sobre isso? Conta. É que lá há corrupção, cá também diz que sim, alegadamente, fonte próxima do casal. Cara, no Brasil tem um problema sério que os políticos, aqui, vocês vão dizer que talvez aqui seja a mesma coisa, mas no Brasil tem uma especificidade que é a Brasília, que eu acho um dos maiores erros que o Brasil cometeu, na minha opinião. Porque Brasília é uma espécie de Versalhes, sabe? Onde só que Versalhes muito mais longe, Versalhes ainda é alguns quilômetros de Paris, da capital. Brasília é, sei lá quantos mil quilômetros, num descampado que não tinha nada,
Então, para você ir a Brasília, só de avião ou então de ônibus vai demorar dias, no meio do nada, e as pessoas desistem no meio do caminho para protestar. Você não vai até Brasília para É uma cidade sem protesto, na qual todo mundo trabalha, todo mundo que mora em Brasília trabalha para o governo, né? Então todo mundo é governista em algum lugar. Claro, tem as pessoas da oposição em Brasília, mas são uma minoria. De modo geral, é uma cidade de funcionários públicos, então, de alguma maneira, é uma cidade governo, assim, é uma cidade que só serve para isso, tudo gira em torno disso, e que logo é uma cidade sem protesto, uma cidade então, onde tem a sede do governo completamente isolado do resto do Brasil, e os políticos levam uma vida lá completamente especial, à solta, à solta, no jeito que sem nenhuma constrangimento, sabe? Eu acho que deveria fazer parte da rotina do político almoçar com as pessoas a quem ele está constrangendo, sabe? Que o filho dele estude na escola das pessoas que ele está constrangendo e piorando a vida. Para mim, o político tinha que ter uma vida, parece óbvio que eu estou dizendo, né? Mas não é no Brasil. O político tinha que ter um filho que estuda na escola pública. 95% dos políticos têm um filho que estuda na escola privada no Brasil. Como é que pode isso? Como é que eles vão lutar por uma educação pública melhor? Com filhos que estudam na escola privada, ou com um plano de saúde podendo ir para um hospital privado, levando uma vida paralela nessa Versalhes particular que é Brasília. Né? Então a gente tem uma classe política completamente isolada da realidade, mas completamente, assim, não tem noção mesmo. E o público, e o povo, né, não tem, quando eu digo público já estou dizendo que é um espetáculo, que é um espetáculo, é espetacular a coisa. E aí o que acontece? No Brasil, política é algo que se faz em Brasília, não é algo que se faz nas ruas, não é algo que se faz no dia a dia. Então virou uma coisa maçante a política, virou uma coisa para os outros, sabe? Então as pessoas não mexem com isso e deixam a política para os políticos. E o problema de deixar a política para os políticos é que quem faz pior política são eles, né? E, então eu acho que o que falta no Brasil é isso, perceber que política não é algo que acontece lá, mas aqui, entre nós, ela tem que acontecer aqui, tem que chamar a responsabilidade para si. Esse é aqui há uns anos tínhamos aqui um presidente que fazia umas presidências abertas, saía lá da instituição. Achas que se a Dilma fosse fazer uma presidência aberta à favela do Alemão, saía de lá como entrou? Eu acho, olha, dá para ver um político que tem a coragem de subir a favela do Alemão, com certeza. O complexo subir não, porque o alemão ele não é íngreme, é um complexo, eu não chamo, mas se entraram no favela do Alemão, dá para ver um político que adentra de verdade, o complexo, de um político grande, né? Não um vereador, não. Um político tem essa coragem, um chefe de Estado que entra, não tem, porque não é o lugar do político no Brasil. Para mim tinha que entrar, obviamente, tinha que ter uma participação maior, eu acho, ambivalente da favela no Estado e vice-versa. Eu acho que tem alguns políticos no Brasil que estão começando a fazer isso. Às vezes é difícil, antigamente tinha uma praça, né? Tem essa coisa tem um político, um prefeito, se eu não me engano, de Niterói, agora eu não lembro, que é uma cidade, né, do Rio, que ia à praça para todo dia, toda quinta-feira, passava o dia na praça sentado, ouvindo fazer uma fila das reclamações para falar com o prefeito. Claro que é uma maneira ótima, uma cidade grande, isso é possível. Agora tem a internet, que é uma boa maneira de você ter transparência. Para mim, por exemplo, eu já acho um absurdo político ter sigilo bancário. É uma vida especial, é diferente. Você escolheu a via pública, você não tem sigilo bancário. Então você não tem que quebrar o sigilo bancário, porque não deveria ter. Para mim tinha que ter as contas abertas, você escolheu a vida pública. Logo você tem que ter contas públicas. É a minha opinião, claro. No Brasil é um drama para quebrar, porque não só eles têm os mesmos direitos, acho que eles tinham que ter, nesse sentido, financeiro menos, como eles têm mais no Brasil, porque eles têm imunidade parlamentar. Para mim é um absurdo uma pessoa ter mais imunidade porque ela é um parlamentar. Para mim tinha que ser menos, porque a vida pública é verdade, a vida pública ela é mais frágil mesmo, você tem já seus privilégios, né? Você já é uma pessoa que está ganhando um dinheiro do Estado, já se trabalha muito menos, políticos no Brasil trabalham já uma carga horária que é o sonho de qualquer trabalhador, e, enfim, salários também incríveis, com direito, tem um salário, mas ainda tem alimentação e transporte, e como é Brasília, ainda tem isso, outra cidade, moradia também paga, tudo é pago no Brasil. E a Dilma come bem, come bem. Sabe que não, a Dilma emagreceu muito, a Dilma emagreceu, você não viu ela recentemente? Esse ano ela emagreceu, não tenho encontrado. Ela emagreceu uns 20 quilos esse ano. Tá difícil para ela. Olha, esta pressão da malta está sempre à espera que digas uma piada. E depois vens para aqui falar de coisas sérias, a malta estava à espera
Não sente essa pressão? Não sinto. Porque pra mim piada é coisa séria. Eu tô falando sério, não tem. Eu não sinto essa pressão não. Eu acho bom, na verdade, quando as pessoas associam algo alegre, que é humor. Por exemplo, minha peça, ela não é uma comédia rasgada, mas ela tem humor. Eu tinha medo que as pessoas decepcionassem porque é o contrário do que elas imaginavam. Mas eu acho que é muito melhor decepcionar as pessoas assim do que decepcionar fazendo exatamente o que elas imaginavam. Para mim não tem nada pior para um artista do que ele fazer exatamente o que as pessoas imaginam que ele vai fazer. Sabe? Para o humorista, então nem se fala. Para mim não tem nada mais decepcionante do que a mesmice, do que a piada velha. Sabe? A gente poderia fazer, por exemplo, uma peça de sketch do Porta dos Fundos. Encenar o sketch que todo mundo já viu na internet. Ou que não viu, mas pode ir lá ver, pode procurar, né, jogar no Google para assistir. Eu acho isso aí uma perda de tempo para o artista e para o público, sabe? Se encenar no teatro que já está na internet, em qualquer outro lugar. E da mesma maneira você fazer exatamente o que espera que se faça. Para mim, eu gosto muito de trabalhar com inversão de expectativa. Eu acho que é um dos pontos do humor, né? O humor pode ser mil coisas, mas ele pode ser basicamente confirmação de expectativa, que é o humor mais comum no Brasil que eu estava falando, que é assim, quer ver que ele vai cair naquele buraco? Quer ver, caiu. Aí você ri porque ele faz exatamente o que você imaginou. Ou, quer ver que ele vai falar aquela frase, quer ver o bordão, né? Vai falar o bordão, vai lá, falou, tá vendo? Isso é confirmação, que é toda uma linha do humor de confirmação de expectativa, que é uma tradição milenar do humor. E tem o humor de inversão de expectativa, que é o humor quando diz o oposto do que você imagina. Que é o Monty Python, tem aquele sketch muito bom dos caras, o cara toca o interfone e fala, quem é? O cara no telefone fala, o telefone é ali a comunicação, né, para entrar no prédio. Aqui é o ladrão. Ladrão, o senhor tem certeza que você não é um vendedor de enciclopédia, senhor? Não, eu sou ladrão, eu juro que eu sou ladrão. Aí o cara fala lá em cima, o que você tem com você? Fala, eu tenho uma arma, um pé de cara, um bastão. O cara fala, aí o outro diz, nenhuma enciclopédia? Você tem certeza? O cara fala, não, nenhuma. Aí ele abre a porta, quando o cara abre, ele tá todo de ladrão, assim, ele tira uma enciclopédia da mochila e diz, só por favor, só compra essa barra, só pra ele. E o Monty Python tem essa tradição de quebrar o tempo todo com o que você espera. E eu acho isso um humor mais interessante mesmo, a questão de afinidade. De romper com a graça tradicional. A graça nunca vai sair do lugar que você espera que ela saia, sabe? E o braço é igual. O braço é a mesma coisa. Pessoal, tenho aqui a produção a dizer que temos pouco tempo. Se vocês quiserem fazer umas perguntas, agora vai ver o português a não fazer perguntas. Mas se quiserem fazer perguntas, estão à vontade. Pode ser a produção agora. 2 ou 3? Produção. 2 ou 3? E depois o Gregório vai passar carimbos nos vossos livros, se quiserem. Alguma pergunta? Pode ser assim. Queres o microfone? Pode ser assim? Não. Queria saber se tens algum interesse especial em trabalhar com algum ator ou comediante português. Algum suscritor especial interesse. Traduz para a sua vida acabar. E ela perguntou se tem interesse em trabalhar com algum comediante ou ator português, né? O Ricardo Araújo Pereira é um cara que eu admiro muito, a gente ficou amigo há pouco tempo, porque eu vim já algumas vezes, toda vez que eu venho, ele sai, tudo, ele me deu... Foi até engraçado, uma vez eu falei que ele era um gênio na entrevista no Brasil, eu cheguei aqui no hotel, tinha um baú cheio de carta de livros com vinho, cerveja, queijos. Chegou lá e falei, obrigado pela menção na entrevista. O cara me deu um baú de coisas portuguesas. Por causa do elogio banal, pra mim é mais pela verdade, porque eu acho ele genial mesmo, não falei pra ganhar nada. E eu acho mesmo, uma pena que ele diz que não é ator, que não gosta de atuar, porque é uma pena, porque eu acho ele brilhante como ator. O Bruno, como eu falei pro Nogueira, é um cara que eu acho ótimo. Eu gosto também, mas eu trabalhei já agora com o César Mourão, o pessoal do Comédia à la carte. Eu participei da peça com eles em Lisboa, foi uma delícia, foi muito bom. E quem mais? Tem muita gente muito boa aqui. Eu conheci outro dia, é tão engraçada a ouvir, ela não é uma moça do Facebook, a Gosta, a Beatriz Gosta, achei ela engraçada. Também achei ela, a Gaja também no Facebook, conheci outro dia, achei ela uma moça engraçada. Eu tenho uma amiga do Brasil, uma portuguesa, acho que comediante está lá, que é Catarina Matos, que eu acho ótimo também. Não é todo mundo, ela já precisa. Eu fiz stand-up comedy também. Que legal. Sim. Não conhece o projeto que é com humor? Sim, é seu! Sim. Eu te vi no YouTube. É sério? É ótimo, né? Poxa, ela tem um projeto uma câmera com humor. Sim. Muito bom, parabéns. Nada. Ela tem um TED, tipo um TED, né? Sim, algumas coisas. Muito legal, Sim, procurem.
Pô, muito legal. E Muito... sabe das coisas. Ah, claro, muito legal o projeto, é lindo, lindo. De humor, e fala disso que a gente estava conversando, né? De humor com coisas sérias. É um grupo de humor, muito legal. Como é seu nome mesmo? Marina. Marina, eu vi os vídeos. Pô, parabéns. Bom, por que eu não estou a filmar isto? Tá ali. Vamos vender DVDs. Deixa-me mandar um baú. Chegou o auge da minha Deixa-me pessoa. mandar um baú cheio de coisas para ti. Ah, eu quero um baú. Eu quero um baú, mas... Não, muito lindo o que ela faz mesmo. Procurem. Vocês têm essa coisa, que ela falando que é exatamente isso que ela faz, uma tradição de humor, de levar a sério o humor, que eu acho bonito pra caramba, assim. Gente que estuda humor, sabe? Que não... O mesmo caso, as coisas mais admiram ele, o cara é uma enciclopédia de humor, eu tava falando isso outro dia, ele sabe tudo, o cara sabe tudo, não só de humor televisivo, ou mesmo cinematográfico, do Monty Python, humor literário, o cara sabe tudo, Dickens ele leu inteiro, ou a tradição do humor, lido, ele tem, da comédia dell'arte, que eu acho fundamental para o humor, porque o humor muitas vezes ele é confundido por ser espontâneo, ele é confundido com acidental, mas o espontâneo ele é fabricado, ele pode ser fabricado, ele tem que ser fabricado. Porque senão o humor fica um monte de gente caindo, pondo uma casca de banana, a pessoa cai, fica filmando, pegadinha, né, que chama no Brasil, que é essa coisa de ficar... Os apanhados. Exatamente, apanhando pessoas na rua. E aí é um humor, não vou dizer que é fácil, porque eu não estou fazendo, não sei se é fácil ou não, mas é um humor que escapa, você vai passar um tempo vendo e ele não vai te dizer nada, né? Assim como uma música também você pode ficar ouvindo, nem perceber que você está ouvindo, porque ela é nada, ela é pastosa, ela não sustenta, porque não está dizendo nada para o mundo. E eu acho que o humor pode dizer coisas também. Ele pode ser uma ferramenta para dizer coisas, assim como ele pode ser uma ferramenta para fazer o mal, eu acho, para perpetuar o humor, para fazer mal. O humor pode fazer uma pessoa se matar, o humor, é bom pensar. O humor é como uma pólvora, você pode fazer revólveres ou fogos de artifício com a pólvora, né? Inclusive a função primeira era o fogo de artifício. E eu acho que o humor também tem isso. O humor ele pode salvar vidas ou ele pode matar vidas. Um bullying mata, né? O humor mata. E é bom a gente lembrar disso e pensar no humor como uma ferramenta, como algo que pode ser usado para muitas coisas, né? Então usar com responsabilidade e, ao contrário do que talvez muita gente pensa, acho que mas o humor quando você pensa perde a graça, né? Quando ele é refletido. Eu acho que não, o Ricardo é uma prova disso, é um humor pensado, refletido, hilário, né? E Monty Python era muito pensado, são intelectuais do humor e é hilário. Eu acho que a graça não é proporcional à ignorância do humorista, muito pelo contrário. Graça não. Graça sim. Não faças bullying. A conta? É a conta? Ok. Vamos passar a assinatura. Eu estou aqui e mais o João. Vamos assinar todos, na boa. Para despachar.